Em primeiro lugar, Dia de África. África. Eu recordo-me sempre de um grande político europeu que visita a Portugal, primeiro-ministro de um grande país europeu, já lá vão umas décadas. Depois de ter falado com o primeiro-ministro em funções, falou com o líder da oposição, que era eu. E nós tínhamos tido a mesma mensagem. África era essencial. E ele perguntou, estavam combinados? O primeiro-ministro e o líder da oposição? Não, não estávamos. Pensamos exatamente o mesmo. Então ele disse, pois eu então não penso nada a isso. Eu penso nada a isso. Acho que a África é um continente perdido. Já lá vão 20, quase 25 anos. É um continente perdido. É um continente com problemas demográficos, com problemas de saúde, com problemas estruturais, quer sociais, quer económicos, quer financeiros. E, portanto, nós temos tanto com que nos preocupar no mundo. A África não deve fazer parte das nossas preocupações. E eu disse a uma grande figura, marcante no continente europeu, permita-me que lhe diga, está completamente errado. E ainda viverá o suficiente para ver quão errado se encontra. Infelizmente, ele só viveu uma parte desse tempo, mas o suficiente para entender o erro que tinha cometido. Muitos europeus, que não os do nosso mundo que fala a mesma língua, e muitos não europeus, que nunca conheceram bem a África, americanos ou asiáticos, demoraram um tempo a perceber a importância de África. E foi preciso ser uma evidência em termos de afirmação demográfica no futuro, em termos de afirmação em indicadores sociais, económicos e financeiros, mas também em termos de problemas os mais variados que têm incidência global, para abrirem os olhos e descobrirem ou redescobrirem a África. Quando eu os encontro nas Nações Unidas, na União Europeia, na Cimeira Ibero-Americana, nos contactos bilaterais, os mais variados, eu sinto uma alegria profunda, que naturalmente calo, para não criar problemas diplomáticos, por estar a ver que eles chegam tarde, onde nós todos que estamos aqui nesta sala chegamos cedo. Nós e muitos mais. Nós percebemos. Eles começam agora a perceber. E, portanto, não há como este dia para nos encontrarmos, nós que comungamos de uma comunidade, que é uma comunidade feita de alegrias e tristezas, de encontros e desencontros, de muito mais encontros do que desencontros, e de uma criatividade, de uma capacidade de olhar para o futuro muito superior àquilo que é o nosso presente ou foi o nosso passado. E, portanto, uma comunidade de futuro. Somos uma comunidade de futuro. Somos uma comunidade de valores. E uma comunidade de valores não é uma coisa indiferente no mundo atual. Porque o que mais reina é o relativismo. E haver valores que nos aproximam naquilo que é partilha calorosa e afetiva de maneiras diferentes de viver a cultura e de projetar o que somos no mundo, nos vários mundos. Isso é uma riqueza imensa. E, portanto, não há uma bizantinice. E não foi uma bizantinice. O nós estarmos a fazer percursos em que sentimos na nossa diversidade como nos preocupamos com cultivar os valores. Respeitar as pessoas, respeitar o seu estatuto, o respeitar a juventude que terá mais futuro do que aqueles que são menos jovens, o olhar para aquilo que são empatias naturais, o cultivar o diálogo, o fomentar o entendimento, o ultrapassar as querelas e os conflitos, o encontrar modos e processos de afirmação crescente
e de participação crescente de todos. Tudo isso que se faz pedra a pedra e que às vezes cria suscetibilidades, tem sido uma conquista de todos nós. Não há sociedades perfeitas. E por isso, nós todos imperfeitos, vamos fazendo este percurso em termos de afirmação de valores. Mas mais importante, ou tão importante quanto isto, é o facto de o mundo olhar para nós com um interesse que aumenta de dia para dia. Todos os dias surgem novos pedidos de adesão como observadores associados à CPLP. Todos os dias. Começaram por ser europeus. Curiosos, uns, a quererem saber como era. Uns tímidos, outros mais desenvoltos. Depois juntaram-se latino-americanos. Depois africanos. Pelo meio asiáticos. E de repente, curiosidade das curiosidades, vieram os protagonistas de outras grandes comunidades de língua e que no passado foram de expansão universal. E apareceu a França. E esboçou-se o Reino Unido. E agora surge a Federação Russa. E aparece a República Popular da China. E já antevemos os espaços norte-americanos. Isto é, curiosamente, aquilo que normalmente se chama os poderes a nível global, todos interessados, um a um, em partilharem um maior conhecimento do que é a CPLP. Isto é um grande desafio. É um grande desafio. Porque a organização não foi pensada para isso. A comunidade não previu esta hipótese, que é, de repente, ter um número de associados, de observadores associados, várias vezes superior ao número de membros. E que não podem ficar numa posição meramente passiva. Este é um grande desafio em que tenho pensado. Há que encontrar fórmulas de, no intervalo entre cimeiras, reunir, mas com voz ativa, aqueles que se querem aproximar de nós. E há que encontrar fórmulas de, nas próprias cimeiras, alguns dos seus representantes poderem e deverem usar da palavra. Não ser apenas o acompanhar passivamente o que se passa. Ser muito mais do que isso. Ser entrosar no espírito da comunidade. Isto era impensável. No momento em que, recordo-me, na altura, precisamente líder da oposição, assisti no Centro Cultural de Belém, não muito longe daqui, aos primeiros passos da CPLP. E em menos de 30 anos, houve este salto. E quem acompanha o que é a realidade interna da comunidade e da sua própria formalização orgânica, sabe como este é um grande desafio. Temos de enquadrar esta nova realidade e repensá-la durante a presidência cabo-verdiana e depois na presidência angolana. Mas há mais. Há mais porque, precisamente, a presidência cabo-verdiana, conjugadamente com Portugal e outros Estados-membros, agarrou como uma das bandeiras dessa presidência a circulação das pessoas. E esse é outro grande desafio. É outro grande desafio. E agarrou com visão. Porque agarrou com plasticidade. Não querendo impor fórmulas rígidas. Cada qual pode aderir a fases diferentes, a passos diferentes de um processo, que é um processo ambicioso. Naturalmente, a ambição suprema, a ambição de Portugal, a ambição de Cabo Verde, a ambição de outros Estados-irmãos, é de caminhar para o fim desse processo, rapidamente.
para essa circulação mais ampla, mais livre, mais partilhada. Mas um esquema flexível permite que se aprove já na Cimeira de Luanda, porventura, devidamente preparado até lá, e desde já nos próximos dias, se prepara aquilo que é um salto qualitativo. Se o número de observadores associados é um salto qualitativo externo, aqui é um salto qualitativo interno. Tem a ver com a própria comunidade. Não há comunidade que não seja verdadeiramente pessoas. Pessoas que falam a língua. São as pessoas que atuam culturalmente. São as pessoas que atuam empresarialmente. São as pessoas que atuam no domínio social. Através de instituições, muitas vezes. Mas são pessoas. E a circulação das pessoas é essencial. Este é um grande desafio da presença cabo-verdiana. Mas é um grande desafio de todos nós. Eu sei que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro de Cabo Verde relembrou esse desafio, dizendo que não podemos ser tímidos. Temos de ser corajosos. Eu, se possível, sou ainda mais enfático do que ele, porque sou muito mais velho, e, portanto, como normalmente se considera que os mais idosos são mais timoratos, mais receosos, mais cuidadosos, eu então cubro a parada do Sr. Vice-Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Entendo que a sua ambição deve ser levada à máxima potência. Que aqui se joga muito do futuro da comunidade. Porque a comunidade tem de ser sentida por cada um e todos os seus membros. Não pode ser só por cimeiras, não pode ser só por encontros, não pode ser só por chefes de Estado, ou chefes de governo, ou ministros, ou dirigentes empresariais, ou dirigentes sindicais, ou dirigentes associativos, ou dirigentes de misericórdias ou IPSS, ou agentes culturais. Cada um dos cidadãos dos nossos Estados tem de sentir irmão nessa circulação, nessa partilha de todos os outros. Porque se não se sentir que é meio irmão só de alguns, nós estamos a falhar. Ou que é só primo. Era suposto ser irmão, mas não tem direitos de irmão, tem direito de primo, ou de sobrinho, ou de tio. Não chega. Esse é um desafio, é difícil. Eu olho para o ar compenetrado da senhora sempre secretária executiva, e esse ar quer dizer, há lutas que são difíceis, mas são as melhores lutas. As grandes lutas que vale a pena verdadeiramente enfrentar são aquelas que são as mais estimulantes e empolgantes. E esta é uma grande luta. A União Europeia é uma dificuldade. Há que procurar o caminho possível no quadro da União Europeia. As visões de cada Estado constituem uma dificuldade. As respectivas integrações regionais são uma dificuldade. Pois então há que superá-las. E eu sinto que há uma onda favorável. Há aqui e ali, porventura, uma outra reticência. Há que ultrapassar. Uma dúvida. Há que responder a essa dúvida. E tem que ser já. Porque se não for já, como aliás foi muito bem dito, os mais jovens dirão que foi uma ocasião perdida. Que grande projeto que acabou por ser, ao menos parcialmente, uma ocasião perdida. Mas há mais que tem a ver convosco. Fiquei feliz por acabar de saber que vai avançar uma associação de economistas que fala a mesma língua. Porque faz falta. Faz falta. Já há estruturas a nível empresarial que põem em diálogo aqueles que são empreendedores, gestores, num mundo que fala a mesma língua. Aí temos de ir mais longe também. Muito mais longe. Para não serem sempre os mesmos. Sendo embora importantes, em muitos casos encantadores e importantíssimos, temos de ir mais longe.
E temos de ir mais longe até por uma razão. Porque no momento em que o resto do mundo olha para este mundo com atenção, seria estúpido que nós não falássemos com o resto do mundo em conjunto. Porque falando em conjunto temos mais peso. Temos mais peso se falamos em conjunto com os Estados Unidos da América, se falarmos cada um de por si, e com a Federação Russa, e com a República Popular da China, e com outros países europeus, e com outros países africanos e outros países latino-americanos. Temos mais peso se for em conjunto do que se for bilateralmente. Mas para isso temos de fomentar essas sinergias, essas conjugações, permanentemente. Não pode ser uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por trimestre, permanentemente. E para isso os economistas são muito importantes. Muito importantes. Estou à vontade, porque sou jurista, embora tenha começado a minha vida académica ensinando economia. Mas, precisamente para que se não pense que estamos perante uma realidade que é essencialmente jurídica, um conjunto de regras, um conjunto de orgânicas, um conjunto de procedimentos, é importante que tenha o conteúdo económico e social. E os economistas, na sua transversalidade, têm um contributo essencial a dar. Por isso faz falta uma associação de economistas deste universo. Faz falta para acompanhar o que já foi feito e o muito mais que há a fazer em termos empresariais. Mas em termos empresariais, como em termos de diálogo entre os setores públicos e económicos dos vários Estados. Como no diálogo entre os setores sociais. Porque em tudo há uma dimensão económica. Não sou dos que pensam que a economia deve reger os povos. Quem deve reger os povos é a política. As decisões dos cidadãos são políticas. Devem ser informadas económica, social, jurídica, cultural, financeiramente, mas são políticas. Mal se vai se, em vez da liderança política, a liderança jurídica, ou a liderança económica, ou a liderança financeira, qualquer liderança, por importante que seja. Porque as escolhas comunitárias são escolhas políticas. E aquilo que vos enunciei são escolhas políticas. É uma escolha política sabermos como é que queremos lidar com os observadores associados na multiplicação do seu número e no peso que têm no mundo. Como? De forma diferente daquela que se pensou no início. É uma resposta política que tem a ver com a mobilidade das pessoas, com a circulação das pessoas. Não é uma resposta técnica, nem jurídica, nem económica, nem financeira. É política. É uma resposta política aquela que tem a ver com o vosso papel e com a importância do vosso contributo na nova associação que ides criar. Como é uma resposta política aquela que venha a aproximar-nos num domínio muito sensível, que vai estar na ordem do dia no ano que vem, os oceanos. É um dos temas da presidência cabo-verdiana. Além da mobilidade e da cultura, os oceanos. Para o ano vamos ter, aqui em Lisboa, uma conferência das Nações Unidas sobre os oceanos. A CPLP tem de ter, antes dessa conferência, um aprofundamento da sua posição relativamente aos oceanos. Porque nós estamos presentes em todos os oceanos. Nós temos uma palavra a dizer nesses oceanos. A posição da comunidade é crucial no Atlântico. Mas está noutros oceanos. Como é que pode não ter uma posição fundamental e ter dispersas posições bilaterais no tema dos oceanos? Como?
não sendo nós exemplo de realidades continentais puras. Isto é uma evidência. E às vezes o que incomoda é que as evidências demoram muito tempo a serem vistas e a serem formuladas. Pois é fundamental que se não chegue a uma conferência em que Portugal teve a seu lado a preparar a conferência o Quénia, com grandes Estados-irmãos fundamentais na sua relação com o oceano, na sua posição geopolítica e geoestratégica, sem em conjunto falarmos da questão dos oceanos. São apenas 4 dos vários temas, porventura os mais prementes, porque largamente tem a ver com as prioridades da presidência cabo-verdiana, mas tem a ver com as prioridades desta comunidade, com a qual convivemos todos os dias. Eu, nos últimos 6 meses, para correr o mundo nas mais variadas direções, passei uma vintena de vezes por Estados-membros da nossa comunidade, para ir à posse de um presidente de um país nosso irmão, para ir à Cimeira Ibero-Americana passei por 2 Estados-membros, para ir a um Estado-membro passei por mais 2 Estados-membros. Em Pequim, na OBOR, encontrei mais o chefe de Estado de outro Estado-membro. Isto aconteceu em 4 ou 5 meses, de tal forma que num desses estados onde passei, já não sei, 8 vezes, já quase diziam, mas por amor de Deus, tem as suas instalações à espera. No caso de ser a mesma ilha, se não é, faz favor de dizer qual é a ilha, porque já estamos habituados à naturalidade e à normalidade com que trata esta casa como se fosse sua. Eu disse, não, é minha também. Como a casa de cada um de nós é de cada um dos outros, naturalmente. Isto acontece. Isto acontece connosco. Infelizmente não acontece com outros menos privilegiados. E por isso é que a circulação e a mobilidade é importante. É que aquilo que acontece com os privilegiados passa a acontecer, na medida do possível, com os que não são privilegiados. Para que haja mesmo comunidade. Eu penso que estamos a atravessar um bom momento. Penso. Estou convencido disso. Aliás, estou de partida para mais um Estado-membro, para o centenário da confirmação da teoria da relatividade de Einstein. Tinha de ser num Estado-membro da nossa comunidade. E ou era aí, ou era noutro Estado-membro da nossa comunidade. Não era mais nenhum ponto do mundo. Em nenhum outro ponto do mundo que não no quadro da nossa comunidade se podia comprovar o acerto da teoria da relatividade de Einstein. Vejam bem, as curiosidades da vida. Eu penso que estamos num bom momento em termos de diálogo, de entendimento, de abertura, de compreensão dentro e de compreensão do nosso papel no mundo. Agora, economistas, eu já vos disse, considero a política mais importante que a economia, mas considero a economia muitíssimo importante. Fica aqui feita essa declaração essencial de formação, aliás, de quem começou a ensinar pela economia. Acabei no direito, mas comecei na economia. E, portanto, o vosso papel é muitíssimo importante. É muitíssimo importante. Mas é muitíssimo importante se servir para esta comunidade que nos une. Porque se não servir, só é parcialmente importante. Se servir apenas para uma fatia da comunidade, é um desperdício. E não podemos desperdiçar tempo. Ninguém desperdiça tempo nos dias de hoje. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Somos uma comunidade de futuro. Todos os outros de fora pensam isso mesmo. Às vezes pensam mais do que nós próprios pensamos. Isso não é bom. Temos que ter a autoestima, a dimensão da visão que de fora têm sobre nós. E não exatamente o contrário.
minimizarmos-nos quando os outros nos maximizam. Mas, para isso, temos de nos maximizar. Termino onde comecei. Agradecendo à UCLA, porque a UCLA tem sido uma grande casa de encontro desta comunidade. É verdade que é uma paixão pessoal do líder da UCLA. É uma paixão pessoal. Natural, porque está ele próprio no seu ser atravessado por várias vivências, e essas vivências que se completam permitem-lhe conhecer muito bem e compreender muito bem a realidade que nos une. E com o seu calor, ele dá calor à nossa comunidade. E depois teve o contributo da Ordem dos Economistas, que através da sua secção, que no fundo é a secção que coincide com aquilo que mal ou bem, sabemos depois dos debates sobre a descentralização, tem a ver com a capital do Estado anfitrião, e que também é um académico, e além de economista, é um professor, e portanto sabe a importância da pedagogia, a importância da formação, a importância do diálogo. Pois é, aqui mesmo que nos encontramos, eu fico muito feliz por tão ilustres convidados terem vindo até nós, por estar aqui a nascer uma nova associação, e na primeira ocasião estarei a cobrar atividades concretas dessa associação. Porque há associações e associações, e o mundo está cheio de associações que nascem e desaparecem. E esta tem de nascer para vingar duradouramente. É a função do Presidente da República Portuguesa, em conjunto com o chefe de Estado dos países irmãos, vir exigir que os economistas na nova associação sejam tão ou mais ativos do que são as nossas Forças Armadas colaborando em conjunto, do que são os responsáveis por instituições sociais, do que são os académicos e as universidades, do que são todos os outros. Muitos parabéns pela vossa associação, muito obrigado por aquilo que significa, fico muito feliz por todos nós, porque aquilo que nos une é um sonho de futuro. Nós somos o futuro.